Olá, cooperado! Hoje no Minasul Conecta vamos falar sobre nematóide na cultura do café. Para melhor conhecermos essa praga, que muitas das vezes é desapercebida pelo próprio cafeicultor, causando grandes prejuízos na produção e na produtividade, vamos conversar com o engenheiro agrônomo Hugo Soares, da empresa Agrivale Brasil, empresa parceira da Minasul, que trabalha com bioinsumos, mais focada especificamente em controles biológicos. Hugo, o nematóide é uma praga que prejudica a lavoura de café. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o nematóide. Olá, cooperado e cooperada Minasul. Como o Maurício me apresentou, meu nome é Hugo Soares, sou representante comercial da Agrivale Brasil. Maurício, nematóide, de maneira técnica, bem objetiva, são seres microscópicos, vermes, que estão presentes em praticamente 90% dos solos agricultáveis das culturas do Brasil. Qual o prejuízo que os nematóides causam para a lavoura de café? Bom, Maurício, o principal dano que o nematóide vai causar hoje nas culturas é no sistema radicular. E se você afetou o sistema radicular, você afeta consequentemente a produtividade final daquela cultura em questão. No caso aqui o café, mas ataca todas as culturas agricultáveis hoje no âmbito nacional. Quais são os processos que podemos fazer para identificar a presença dos nematóides na lavoura de café? Bom, Maurício, de maneira geral, existem 3 métodos que o produtor pode fazer de uma maneira simples e objetiva para identificar se existe ou não um problema com nematóide. O primeiro é identificar plantas amareladas em reboleira. Nematóide costuma atacar em reboleira. O segundo é, identificou essas plantas, vá no sistema radicular delas, pegue um pouco dessas radicelas e observando galhas ou observando raízes necrosadas, é um indicativo de que você tem problema de ataque de nematóide. E o terceiro, e bem importante, é fazer uma análise nematológica. Por quê? Porque através da análise nematológica é que você vai identificar o nível populacional e a espécie que está atacando a sua cultura. Quais os principais métodos utilizados para se combater ou fazer o melhor controle dessa praga na cultura do café? Maurício, quando você fala de controle de determinada praga ou doença, seja de solo, seja de folha, a principal ação que o produtor deve fazer é utilizar vários métodos de controle. Especificamente para nematóide, a gente pode trabalhar o controle cultural, que é o uso de plantas antagonistas, por exemplo, uma braquiária na entrelinha. Quando você fala de controle genético, a utilização de variedades tolerantes é um bom caminho. Posso dar exemplo do IPR100, exemplo do Acauã, que são variedades tolerantes a grande parte dos nematóides que existem hoje. E os 2 principais, que é o químico e o controle biológico. Hugo, a solução que a Agrivale disponibiliza para o produtor no controle do nematóide, especificamente falando em controle biológico, com relação à época de aplicação, com relação à dosagem do produto e com relação à mistura do produto com outros defensivos agrícolas. Perfeito, Maurício. Hoje a Agrivale, através da Minasul, ela trabalha o Profix. Para que todos entendam, o Profix não é um produto comum. Por que o Profix não é um produto comum, Maurício? Ele é a junção de 3 micro-organismos. A Agrivale foi pioneira em trabalhar com a junção de micro-organismos em um só produto. Então a gente trabalha através do Profix bactérias e fungos que farão o controle desses nematóides. Ambos têm mecanismos diferentes de ação. A bactéria, ela trabalha de uma maneira geral, protegendo o sistema radicular, e o fungo, que é o grande diferencial do produto, ele trabalha predando principalmente massa de ovos que estão porventura no solo e algum outro nematóide de vida livre que está tentando chegar nessa raiz. Agora, quando a gente fala de época de aplicação, como se trata de micro-organismos, trabalhar na época das águas é a melhor solução. Por quê? Porque micro-organismo ele precisa de umidade para se prosperar e fazer o controle daqueles nematóides. Outro assunto importante é a mistura com defensivos químicos, visto que o produtor quer fazer a operação no mesmo momento. A Agrivale faz testes em laboratório com os principais ativos químicos do mercado hoje para dar total segurança ao produtor das misturas de tanque. A partir do momento que o produtor fez esse controle, quais os benefícios que eles vão ter? Bom, Maurício, o principal benefício
é abaixar essa população de nematóide, evitar com que esse nematóide perpetue na raiz e que atrapalhe a absorção de água e nutrientes dessa planta. O que isso vai acarretar? Menos produtividade ao longo do tempo. Existe um segundo benefício muito importante, que é você melhorar a biota de solo que está ao redor dessa radicela do café. Estudos mostram que uma biota de solo mais sadia, mais ativa, melhora muito a questão de absorção de água e absorção de nutrientes. Então você está cuidando também da saúde desse solo, algo muito importante para alcançar altas produtividades. Hugo, para a gente terminar, existe algum serviço personalizado que a Agrivale presta ao produtor rural? Existe sim, Maurício. O Agrinema é um serviço mais personalizado que a Agrivale criou para atender o produtor com relação à demanda de problema de nematóide. No que consiste o Agrinema hoje, pessoal? O Agrinema será feito o imageamento remoto do talhão do produtor através de análise de NDVI. E o que vai acontecer depois? Essa análise vai mostrar manchas de solo de 5 safras para trás. Essas possíveis manchas, Maurício, é onde, com certeza, existe algum problema, seja de nematóide ou seja de fungo de solo. Passou essa primeira etapa, a gente vai coletar as análises nessas manchas onde a análise de NDVI mostrou para a gente, levar para o laboratório. Dando uma população de média alta, a gente vai fazer a oferta agronômica personalizada para o produtor para ajudar ele a resolver o problema do nematóide. Agora estamos aqui num campo experimental e eu gostaria, Hugo, que você esclarecesse bem quais os trabalhos feitos nesse campo experimental. Ok, Maurício. Aqui é um campo experimental de uma parceria Agrivale Sim Café, é um campo que agora, no final de 2023, completa 2 anos. E qual que é o objetivo desse campo, Maurício? Além de avaliar o controle dos nematóides e de doenças de solo, é a gente entender o que esses micro-organismos estão incrementando em produtividade. Parte aérea da planta, parte de qualidade de bebida e a parte de peneira desses cafés. Hugo, maravilha pelas informações, gostaria de agradecer e até o próximo Conecta.